Antes de começarmos o vídeo, eu quero vos apresentar um site sobre casino. Chama-se Frank Casino. Vocês podem aceder a frankcasino.com.pt e é um site muito intuitivo para quem gosta de jogos de casino. Podem fazer o vosso registro no canto superior direito, e-mail, podem colocar a vossa palavra passe ou através das redes sociais Facebook ou Twitter ou mesmo através do Gmail. Como eu já tenho o registro, vou apenas fazer o meu login através do meu e-mail e palavra passe e estou cá dentro da plataforma. Para vocês fazerem um depósito é muito fácil, vocês carregam aqui em cima no canto superior direito, podem fazer o vosso depósito através de várias soluções: Visa, Skrill, Mastercard, Trustly, EcoPace e Adil. Para fazer os levantamentos também podem utilizar estas três plataformas. Já estamos aqui na plataforma para vocês verem os jogos que estão disponíveis. Tem novos jogos, jogos quentes no momento, popular, slots, mesas, live casino, jackpots, video poker e entre outros. Vocês aqui podem também testar uma demonstração. Vamos então aqui fazer uma demo. E cá estamos nós aqui presentes para a demonstração. Vamos então tentar a nossa sorte. E, como vocês podem ver, acabamos de receber 20 euros. Atenção, menores, não joguem este tipo de jogo. Para vocês que gostam de casinos, esta é uma boa opção. Sejam muito bem-vindos ao canal Joga Simples. Mais uma vez vamos ter o desabafo do Joga ao jogo do Futebol Clube do Porto, que ontem fechou a 16ª jornada da Liga NOS ao vencer a equipa de Costinha, o Nacional da Madeira, por 3-1. Um jogo em que o Porto assume cada vez mais a liderança, está agora a 6 pontos do segundo classificado, o Sporting Clube de Braga. Antes de avançarmos para o vídeo, subscrevam o canal, botãozinho vermelho, subscrevam este canal Joga Simples, que é 100% dedicado ao futebol. Depois não se esqueçam de ativar esse sininho para vocês receberem as notificações nos vossos telemóveis, tablets, e-mails e estarem sempre atentos quando eu lançar aqui um vídeo no canal Joga Simples. O vosso apoio é de veras importante, não só neste desabafo do Joga, como também no canal Joga Simples. É arrebentar com esse botãozinho do like, carreguem no botão gosto para mostrarem também o vosso feedback. Na caixa de comentários deem a vossa opinião sobre este Futebol Clube do Porto, que já está na 18ª vitória. E eu começo por aí. Há uns tempos atrás eu tinha dito que o Porto estava forte, o que não quer dizer que o Porto joga um bom futebol, um futebol atrativo para os espectadores, mas o Porto estava forte em termos de coletivo. Disse isso no passado e fui criticado. O que dizer agora quando o Porto atinge a 18ª vitória consecutiva? Eu queria falar sobre o Sporting, mas não cheguei a ver o jogo do Sporting, que perde em Tondela por 2-1, porque tive treino, depois o meu filho também teve treino, cheguei a casa tardíssimo e não consegui ver o jogo do Sporting, que eu queria incluir neste desabafo do Joga. Vamos sim falar sobre o Porto, que venceu o Nacional da Madeira por 3-1. Sérgio Conceição colocou Casilhas na baliza, no lado direito tivemos Maxi Pereira, lado esquerdo Alex Telles, dupla de central e uma estreia, porque eu vi o Mbemba pela primeira vez a atuar nesta equipa do Porto com olhos de ver, Mbemba e Militão. No meio campo tivemos Danilo e Herrera, lado direito Corona, lado esquerdo Brahimi e na frente de ataque Tiquinho Soares e Marega. Um Porto igual a si próprio. Quem está habituado a ver o futebol do Porto, as dinâmicas e as rotinas estão muito bem implementadas. O Porto, numa primeira fase de construção, e a permuta de posicionamento entre Danilo e Herrera era bem visível. Em diversas situações, o Porto com uma linha de 3 em construção, o que permitia depois Alex Telles e Maxi Pereira se projetarem através dos seus corredores, e era bom ver aquela dinâmica entre
Danilo e Herrera, porque em diversas situações era Herrera que descia e fazia aquela linha de 3 com Mbemba e Militão. Depois essa gestão em que Herrera descia, Danilo subia um pouco e trabalhava o jogo do Porto e entre linhas à procura da transição para a segunda fase do Futebol Clube do Porto, quando a bola entra dentro do meio campo do adversário e os médios começam a trabalhar. A dinâmica era interessante. Do lado direito era Corona que vinha para dentro e soltava o corredor a Maxi Pereira. Do outro lado, Brahimi vinha também buscar jogo muito no espaço interior e Alex Telles também subia através do corredor do lado esquerdo. Outra dinâmica interessante que só o Porto é que faz quando joga com dois avançados é que quando Corona está dentro, Maxi não está muito projetado. Quem faz a diagonal de dentro para fora era Marega. Muitas vezes Marega caía nas linhas no lado direito e depois Corona fazia a permuta de posicionamento. Do outro lado era exatamente igual. É uma dinâmica muito boa deste Futebol Clube do Porto. Tiquinho aparecia também muitas vezes no lado esquerdo quando o Brahimi depois assumia terrenos mais interiores e Alex Telles dava sempre uma linha de passe recuado. Portanto, era um Porto com uma imagem à Sérgio Conceição, é um Porto que não joga o melhor futebol do mundo, não é aquele futebol muito agradável. O Porto em 75, 80% da sua organização ofensiva é através de um ataque rápido e em algumas situações a espreitar sempre o contra-ataque dada a velocidade de Marega. Depois Tiquinho Soares dentro da área é aquele matador que toda a gente conhece, marca golos de cabeça, golos de pé, é realmente um matador, um goleador desta equipa do Futebol Clube do Porto. Portanto, o Porto à imagem de Sérgio Conceição, por vezes não joga bem, mas o coletivo está muito forte e depois as individualidades acabam por aparecer dentro de campo. Já falei do Porto com bola, o Porto sem bola defendia num 4-4-2 clássico, onde Brahimi e Corona desciam as suas linhas e faziam a linha intermédia com Herrera e Danilo. Na frente sempre Tiquinho Soares e Marega eram os primeiros homens a defender. O Nacional da Madeira também tentava construir, ou seja, através do seu guarda-redes tentava sempre jogar, só que o Futebol Clube do Porto com uma pressão muito agressiva, muito alta, colava os dois avançados, Tiquinho Soares e Marega nos centrais, e depois um dos médios do Futebol Clube do Porto, Danilo ou Herrera, dependendo da inteligência dos dois médios, descia no corredor central para anular o médio defensivo da equipa do Nacional da Madeira. Um Porto muito agressivo, um Porto simplesmente à imagem de Sérgio Conceição, do querer, da devoção, da raça, do acreditar, faz deste Porto cada vez mais líder e certamente um grande candidato à conquista do bicampeonato em Portugal. Aos 6 minutos, há logo um passe de Herrera, grande desmarcação de Corona e depois na altura do remate vai oferecer a bola a Marega. Se Corona tivesse rematado à baliza, se calhar teria feito o golo, mas não, ofereceu o golo a Marega, que depois, através de um remate, uma grande defesa do guarda-redes do Nacional da Madeira. Depois, aos 16 minutos, há um canto para o Nacional, Danilo quase que fazia um autogolo. Aos 18, 2 minutos depois, Camacho, no remate de longa distância, Casilhas conseguiu fazer uma boa defesa. O Nacional, e aqui a minha salva de palmas para o Nacional, uma equipa que tentou sempre jogar a bola pelo chão, um futebol muito apoiado e tentou sempre espreitar a baliza de Iker Casillas. Aos 32 minutos há o primeiro golo do Futebol Clube do Porto. Há ali uma falta sobre Marega, o árbitro deu a lei da vantagem. O Porto segue com bola, há um passe para Brahimi, acho que é de Maxi Pereira que faz um passe para Brahimi e Brahimi numa finalização muito boa. Noite de glória para o argelino Brahimi, que acaba por marcar 2 golos ao serviço do Futebol Clube do Porto. Aos 38, 6 minutos depois, o Porto faz o segundo, é um grande trabalho individual de Corona, na linha perto do seu corredor mais à direita, foi um quebra-cabeças para o defesa do Nacional, que faz um cruzamento perfeito para o cabeceamento de Soares, fazendo o segundo golo. Eu não posso colocar imagens de jogos de futebol em Portugal, porque os detentores
da imagem, dos direitos de autor dessas imagens, não deixam eu publicar, e depois o YouTube pode-me sancionar sobre essas imagens do jogo. O desabafo do Joga, vocês já sabem, é uma conversa entre mim para ti que estás desse lado da câmara, só para eu expressar a minha opinião sobre o jogo que eu vi ontem à noite do Porto em casa frente ao Nacional. 1 minuto depois dos 38, o Nacional reage e há o golo de Brian Roches. Ali há uma confusão no corredor central, a bola na área. No corredor central, apesar de houve alguns ressaltos, o Nacional foi feliz, Brian Roches foi feliz, rematou e o Nacional reduz a diferença no marcador, estando ainda dentro do jogo, porque pela margem mínima 2-1 era para acreditar que o Nacional ainda poderia chegar ao empate. Aos 46 há um golo do Futebol Clube do Porto através de Soares que é anulado e pronto, e dá-se o intervalo. Na segunda parte, infelicidade para o central Rosic, ex-jogador do Sporting Clube Braga, sofreu ali um toque dentro da área, foi diretamente para a ambulância. Espero que Rosic esteja bem de saúde, nunca mais tive notícias sobre o central do Nacional. Aos 57 minutos, na minha opinião, o Porto mata o encontro. Brahimi faz o terceiro golo e o seu segundo golo dentro da partida. Passe de Corona no corredor central e entre o lateral e o central, ou seja, muita inteligência de Corona a fazer esse passe. A diagonal de Brahimi também é muito boa. Brahimi recebe a bola, remata fazendo o terceiro golo da equipa do Futebol Clube do Porto. Sai Brahimi aos 59 minutos e entra Adriano Lopes. Estranho, porque Adriano Lopes foi para o corredor do lado esquerdo, ou seja, assumiu a posição deixada por Brahimi. Depois, aos 67 minutos, a oportunidade do Futebol Clube do Porto com o remate de Marega que dá um canto. E depois, aos 75 minutos, Sérgio Conceição altera a estrutura. Passaram para um 4-3-3, em que ele tira Soares e mete Oliver. Adriano Lopes continua na esquerda, Marega continua na frente e na direita Corona. O que é que aconteceu? Ao tirar Soares, ele colocou Oliver no meio-campo. Assumia as despesas ofensivas, tanto Oliver como Herrera, em que Danilo ficava fixo, e havia sempre aquela alternância do triângulo em que poderia ficar na base 2 jogadores e no vértice um médio ofensivo, ou o triângulo podia rodar em que Danilo ficava no vértice e a base do triângulo com Herrera e Oliver. Um remate fora da área de Camacho aos 80 minutos e depois aos 88 minutos vai sim sair Marega para a entrada de Fernando. Estreia também deste avançado que também pode jogar a extremo. É um jogador brasileiro com 25 anos, vem do Santa Clara e teve assim os últimos minutos ao serviço do Futebol Clube do Porto no jogo frente ao Nacional, com 7 minutos de compensação devido àquele problema de Rosic, e o Fernando consegue ainda jogar 9 minutos neste jogo frente ao Nacional. Não deu para ver muita coisa de Fernando. Quem o conhece já no Santa Clara sabe as capacidades que ele pode vir a ter neste Futebol Clube do Porto. Agora o contexto é que é bastante diferente. Mesmo aos 91 minutos há um passe de Oliver, uma oportunidade para Fernando que o brasileiro remata ao lado. Poderia ter uma estreia auspiciosa com um golo pelo Futebol Clube do Porto, mas isso não aconteceu. Se no passado eu disse que este Futebol Clube do Porto estava forte e fui criticado, o que dizer deste Futebol Clube do Porto que está na 18ª vitória, a 6 pontos do segundo classificado, que é o Braga. Um Porto que está sólido, um Porto que está bem, um Porto que pode não jogar bem, mas vence as suas partidas, e quando um coletivo está muito forte, facilmente as individualidades aparecem, como é o caso de ontem à noite de Brahimi, porque fez os golos, de um grande jogo que Corona fez, um equilíbrio em meio campo muito seguro, apenas com 2 jogadores, e depois pontas de lança como o Tiquinho Soares que fazem a diferença. Não quero deixar de falar de Mbemba, que me pareceu uma estreia para mim, foi o primeiro jogo que vi de Mbemba com olhos de ver neste Futebol Clube do Porto, uma estreia sólida, um ou outro lance
que pecou pela sua serenidade, mas acho que Mbemba pode vir a ser também um bom trunfo para este Futebol Clube do Porto, não deixando de falar de Militão, que para mim é, se não o melhor central, um dos melhores centrais a atuarem no nosso campeonato português. O Porto venceu bem, o Porto está na liderança com mérito, e há que dar todos os louros a Sérgio Conceição, a toda a estrutura técnica do clube do Dragão, do Futebol Clube do Porto. E fica aqui mais um vídeo sobre o Porto, sobre o desabafo do Joga, nesta nova rúbrica que eu criei em 2019. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de subscrever o canal quem gosta de futebol, e esse sininho tem que ativar para receberem as notificações. Carreguem nesse botãozinho do like, façam em grande, apoiem o canal Joga Simples, um canal dedicado ao futebol. E muito obrigado por terem assistido a mais um vídeo aqui no vosso canal Joga Simples. Até ao próximo vídeo.